A gente vai falar agora sobre uma nova funcionalidade que foi implementada, que são os logs. Esses logs eles são referentes ali a cada um dos endpoints que nós temos dentro do sistema. Então, aqui, por exemplo, se eu abrir, eu tenho 6 tipos de rotas aqui padronizadas e eu posso definir 6 tipos de logs, no caso, um para cada rota. Esses logs eles não são individuais, então se você habilitar ele para a rota pública, ele vai cair também sobre a rota privada. É um tipo de log basicamente para o endpoint, independente dele ser privado ou público, tá? Eu não senti necessidade de diferenciar, porque na maioria dos casos a gente vai ter só um endpoint, né? Ou ele vai ser público ou ele vai ser privado, na maioria dos casos. E se você habilitar o log e tem ele tanto público quanto privado, eu acho que é interessante sim você ter ali os logs, porque você precisa saber de onde que veio a alteração, basicamente. Então eu mantive dessa forma. E aí, para habilitar os logs, o que você precisa fazer é, primeiro, você tem que ter a rota pública ou a privada ativa, né? Senão você vai habilitar o log para uma rota que não existe. Então, pelo menos, né, uma das duas aí, pública ou privada, seja ela o index, show, enfim, você pode habilitar individualmente. E depois de habilitado, você pode vir aqui nesses switchzinhos aqui de log, e aí você habilita os logs para as rotas que você quer. Para poder mostrar aqui, eu já deixei habilitado essa coleção aqui, que é uma coleção que eu estou testando em um projeto, então eu achei legal já poder trazer ela. Eu já habilitei todos os logs, e aí eu quero realmente passar ali um por um para explicar o que cada log faz, porque a gente tem logs de index e show, que não são logs de alteração, mas são logs de listagem, então eu acho importante poder explicar um pouquinho cada um deles. Bom, vamos começar então, vindo aqui para dentro do código já. Se eu abrir aqui esse bug severity, é onde eu habilitei os logs, e eu vou começar exatamente pelo index para a gente poder passar um pouquinho do que são esses logs. Bom, logs de index nada mais são do que logs de carry, tá? Então, por exemplo, uma tela de listagem, comumente você tem página, você tem pesquisa, você tem limite, você tem filtros, e esses itens eles vêm na carry da requisição. O log de listagem, ele é para coletar essa carry, tá? Não a carry que o usuário passa ali, por exemplo, para o banco, a carry que você utiliza, é realmente a carry string, tá? Ah, que vem ali na requisição, então ela vai trazer até o select ali também, que se caso ele tenha utilizado, o include ou as pesquisas dele. Basicamente, ele vai pegar essa char, vai transformar ela em um stringify, ela já é, né? Mas aqui a gente faz uns parses para ela chegar como objeto, aqui eu retorno ela para string, tá? E a gente salva ela numa coluna que chama carry. Para que é isso, né? Para que serviria esse log? Sinceramente, ele só serve caso você queira fazer uma análise de dados. Então, caso você tenha aí um projeto onde ele precisa mapear quais são os termos mais buscados, até qual página o usuário vai, isso aqui mais é para levantar um comportamento de usuário. Pelo menos da visão que eu tenho aqui de imediato, é a única coisa que eu consegui imaginar. Mas basicamente é esse log, tá? É um log de carry ali, então sempre que o usuário passar pela listagem, você vai capturar a carry dele. Óbvio, também você vai saber quem é aquele usuário. A gente tem essa coluna aqui de alf, né? Eu vou explicar essa aqui mais para o final, sobre como ela funciona, porque ela está em todas as tabelas de log, aí eu posso explicá-la uma vez só. Mas aqui, basicamente é isso, tá? Então, o index são aí logs da carry. Agora, se a gente vier para o show, ele é mais simples ainda, porque ele não tem nem carry, né? O show é uma listagem única de dados. Então, basicamente, você vai saber que o usuário visualizou aquele dado. Então, ele esteve ali, ele entrou nos detalhes, ou você precisa que ele abra pelo menos uma vez, e aí você sabe que ele abriu, porque você tem a carry aí do show, né, do endpoint show. Então, você consegue mapear isso aqui. Sinceramente, são logs de listagem, né? Então eles são logs bem específicos. Eu acho que esses aqui não vão ter tanta utilidade assim, a não ser que realmente você queira mapear esse tipo de ação do usuário. Mas eu acho que a maioria delas, a maioria dos logs, né, vai entrar aí mais nos próximos cenários. Bom, se a gente vier aqui, qual que é o próximo? É o Store. O Store, ele é basicamente o log da criação do dado. Então, se eu vier aqui também, nesse trechinho de log, eu tenho aqui a informação do dado ser criado. O que tem nessa informação, tá? Quem foi o usuário que criou, né? Caso ele seja um endpoint privado, óbvio, porque se ele for público, você não precisa de uma autenticação para fazer. Então aqui você tem quem foi o usuário, caso tenha sido ele, a data, a ação de criado. Aqui você não tem o dado inicial? Não.
tá? Por que que eu não salvo o dado inicial aqui? Porque o dado, ele tem um depara ali, né, novo e antigo, quando você faz um update. Então, o log de criação, não necessariamente ele precisa ter esse registro, sabe? Porque se você atualizar, você vai ter o log antigo no update. Basicamente é isso, tá? Mas aqui então você tem as informações de quando esse dado foi criado, né? E eventualmente por quem ele foi criado também, esse tipo de coisa. Aí a gente já vem aqui para a parte do update, que eu acho que é o log mais interessante, né, de todos aqui. Que aí sim a gente já tem aí o old e o new, né? São duas coluninhas aí que basicamente pegam o valor antigo, o valor novo, salva ele numa linha ali de logs e te dá essa referência. Aqui sim você tem essa diferenciação de valores, tá? Então, caso você utilize aí no update, você vai conseguir ter aí novo, antigo e novo, né? Sempre. Por isso que a gente nem salva no create também, porque se você usar o update junto, que provavelmente você vai usar, você já vai conseguir visualizar o dado, o primeiro dado no primeiro update. Você vai ter um comparativo ali de alterações. Beleza? Aqui tem uma flag importante também, mas caso você passe o deleted, né, no body, que você tem a opção de deletar esse dado ali com soft delete, ele vai atribuir o log de destroy, tá? Ah, enfim, uma flag bem simples aqui, mas ela é importante porque o update, ele, quando você deleta, né, quando essa coluna ela é marcada como deletada, esse dado para de ser listado, tá? Então é importante mapear aí quando o delete for usado. E aqui a gente tem alguns recursos importantes, que é tanto esse aqui quanto esse aqui, que é a ação de deletar os logs antes de salvar os logs, tá? E aí por que que eu faço isso? Porque se o usuário no front selecionar os logs no retorno, você vai trazer um array de informações. E se eu sempre ficar utilizando esses logs na hora de salvar, eu vou ficar salvando log sobre log, sabe? Então vai gerar uma tabela extremamente pesada e desnecessária, porque as informações retroativas já estão em outras linhas. Então aqui a gente deleta caso o logs tenha sido incluído no momento da listagem, tá? Aqui então, no update é isso, tá? Aí o log, quando você marca, ele traz um processo um pouco mais chato, tá? Que é um processo de coletar o dado antigo, atualizar, coletar o dado novo, né? Coletar informação nova aí também. E aí depois ele vai lá e coleta de novo no final. Mas por que que ele faz isso, né? Porque a última informação aqui, ela vem depois de todo o processo. Então, quando você está atualizando essa informação, você não está atualizando muitas vezes só a ação de log em si, ou só a ação daquela tabela. Você está atualizando também o valor de um log. Então ele só te traz aquele retorno, né, aquela informação, depois que você fez a criação desse dado. Beleza? Tem um ponto aqui também, até da gente seguir, que eu acho que é importante explicar, que eu poderia escrever isso aqui por padrão de uma outra forma, tá? Eu poderia, por exemplo, dentro da data que eu estou enviando, eu poderia também fazer aí, pegar aqui logs, né, que é a criação, e eu poderia criar esse dado aqui dentro, tá? Só que o que que aconteceria? Eu não teria a informação do próprio item para conseguir salvar aqui. Então eu teria que salvar dessa forma, baseada numa informação antiga do dado, tá? Só que, olhando para um cenário simples, isso aqui até chega a fazer sentido, tá? Mas aqui não precisaria linkar, né? Só deixa eu remover aqui. Por que que eu não quis fazer dessa forma? Porque caso você manualmente crie novas atualizações em tabelas de referência, então caso você venha aqui, utilize o ignore e queira criar você atualizou um dado, você consequentemente quer atualizar uma outra tabela em conjunto, tá? Caso isso aconteça, o select que você tem do old, ele vai mudar, porque o que eu utilizo aqui são só as propriedades body, e as propriedades body, elas não têm ali muitas vezes ID, ela não tem informações de relacionamento também, porque elas são ali chaves de chave valor, strings ou numéricos, enfim. É um pouco mais complexo somente fazer isso aqui, tá? Em casos simples, isso aqui funcionaria, tá? Onde você não tem relacionamentos, onde você não tem inclusões, onde o usuário não seleciona nada extra aqui que se modifica nessa requisição. Mas eu fiz isso aqui foi pensando mais numa necessidade de escalar, sabe?
Então, o que que eu fiz, né? Basicamente, eu associei tudo a uma transaction. Então, caso um desses dois itens quebre, né, tem um rollback aí da ação, e aí nenhum desses dois aqui são salvos no banco. Então, por isso, tá? Acho que é importante explicar aí o motivo de separar o log aqui. Fica mais fácil poder utilizar aí o new item aqui, porque aí eu pego a resposta com o collect. O collect basicamente é a inclusão aí das informações com select include, tá? Diferente de eu utilizar somente o body aí. Então, acho que é isso, tá? Eu queria pegar esse item e aqui, inclusive, você também pode aumentar, né, as informações de args aqui você recebe. Então, aqui, por exemplo, você poderia utilizar um ignore aqui, e aí você poderia criar, por exemplo, args, não sei bem como ficaria, mas um args.data. Você poderia adicionar uma propriedade a esse args. Obviamente você vai precisar de uma tipagem aqui, né? Mas acho que aqui um updated at, né? Que eu escrevi errado. Mas aqui você pode pegar uma outra propriedade que você quer utilizar para atualizar. Então, o data aqui, você poderia utilizar o data. Aí aqui você poderia escrever o create, né? E aí você poderia criar uma informação. Óbvio que a tipagem aqui não está de acordo, mas você poderia usar o ignore aí para poder fazer essa inclusão dentro do data e aí alterar um dado através de uma alteração secundária, sabe? De um relacionamento. Então, basicamente é isso. Acho que a explicação ficou até um pouco longa, mas eu queria deixar claro aí, porque realmente, se você pensar para um projeto específico, talvez faça sentido melhorar a escrita, né? Deixar ela mais enxuta ali. Mas pensando numa escala, poderia ter coisas mais complexas e aí levar o usuário até ter que ficar desabilitando a rota. Então, acho que não é tão legal. Bom, aí seguindo aqui bem rápido para a gente finalizar. A gente tem também a ação do main, tá? Que ela não é muito diferente, tá? Na verdade, ela é completamente igual. Só que o que ela faz aqui é criar vários logs, né? Então, ela vai criar vários logs aí para todos os dados que você atualizou em massa. Então, basicamente, essa é a diferença, né? É um update em massa. Ele recebe o mesmo log tanto de update quanto de destroy, caso você passe o deleted, tá? Mas ele é um log normal, ele é um log por unidade também, apesar da ação ser em massa, cada linha recebe o seu próprio log aí, baseada nas suas informações. Beleza? E aí, por último, a gente tem o log do destroy, que é um log mais de contenção de danos aí, porque o que, que acontece? Apesar da gente utilizar o soft delete, né? Quando o usuário apaga o dado, ele fica invisível na plataforma, basicamente de todas as formas, a não ser que você utilize ali alguns mecanismos de soft delete mesmo para trazer esse dado, como passar ele aqui, por exemplo. Mas por que que a gente tem esse log, né? Que caso você tenha algum problema ou você implemente um endpoint de restaurar a informação, por exemplo, né? Você cria uma lixeira virtual ali dentro do sistema e aí o usuário pode restaurar. Você consegue ter a informação de quem foi o responsável por apagar esse dado. Esse log não vai ser exibido, né, naturalmente, porque o dado foi deletado, mas caso ele seja restaurado por alguma implementação, ou até mesmo você queira fazer uma análise de quem foi que apagou aquele dado pelo banco, alguma informação assim, você consegue aí ter através do log do destroy. Beleza? Bom, e aí passando agora para a estruturação das tabelas, tá? Aqui vocês viram que não existe configuração de tabela de logs, então aqui você só marca o switch e o sistema se encarrega de criar a estrutura de log. Por que que é assim, tá? É para padronizar o processo mesmo, né? Para que a gente tenha um padrão de uso. Mas aqui eu queria trazer uma informação, eu queria mostrar essa estrutura da tabela de log, pegando a que eu mesmo criei aqui. O que que ela traz, né? Ela traz tudo que a gente já conhece das outras tabelas, então esses campos aqui são todos padronizados, o deleted é um campo padronizado, o deleted add, todos eles aí são padronizados. A gente traz a carry, que é um JSON, ou o de new, que eu mostrei para vocês também, a action, que é o tipo do log, né, o que, que foi feito, né, basicamente que é através de qual endpoint essa ação aconteceu, basicamente é essa informação. A referência do campo, então ela se autorrelaciona aqui com a tabela a qual ela pertence, né? Nesse caso aqui, essa tabela de bug. Então ela se relaciona aqui através desse ref_id. E isso aqui é uma das coisas mais importantes. Ele cria um relacionamento com todas as entidades autenticadoras do sistema. Aqui vocês podem ver que eu tenho Auth API.
né? De onde que vem esse API? Esse API vem desse módulo aqui, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um app, vou dar um exemplo, e dentro desse app eu tivesse uma coleção aqui autenticadora, eu vou até colocar a user também. No momento que eu começar a gerar esse código, se eu, opa, tenho que selecionar alguma aqui. No momento que eu começar a gerar esse código, ele vai me dar aqui uma alteração, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. E uma das alterações é justamente essa nova coluna, que é a Auth App. Então, basicamente, ele pega todos os módulos disponíveis e ele relaciona com a entidade autenticadora desse módulo. Então, aqui o que, que ele está fazendo? Eu não vou dar Enter aí não, porque eu vou apagar isso depois. Mas o que, que ele fez? Ele criou essa tabela, ele criou uma relação dessa tabela com o user, que é o responsável pela autenticação desse módulo, tá? E ele criou aqui o relacionamento. Para quê, né? Porque quando o usuário tiver autenticado, eu vou colocar o auth.id aqui, ó. Então eu consigo salvar aqui quem foi a pessoa que fez essa ação. Então, por exemplo, se eu não tiver o responsible ID, por exemplo, numa tabela, eu consigo pegar pelo log de criação, porque se ela é um endpoint privado, ela vai receber aqui o ID do usuário autenticador, tá? Então, com isso aqui, eu crio uma informação de rastreio para todos os módulos que possuem autenticação dentro do sistema, tá? Sem você precisar ficar incluindo essa informação, sem você se preocupar. Ele cria aqui uma relação, então aqui ele criou tanto na tabela de usuário, ó, ele criou aqui também o nome dessa relação, tá? Quanto na tabela aqui também, na tabela que é a principal, né? Que é a tabela que tem o dado aí, ele também criou aqui a relação dele aqui como logs. Então é para isso que existem essas tabelas e por isso que ela também não é aberta, tá? Para edição, você pode editar ela diretamente no código aqui através do ignore, né? Caso você precise de uma informação específica no seu projeto, mas por padrão ele já te dá aqui bastante conteúdo, que acho que é o suficiente também, pelo menos até o momento, né? Para que você consiga fazer um rastreio legal aí das informações. Beleza? Bom, é isso, tá? Então, o processo de log ele é um processo relativamente simples. É só você habilitar o switch ali, basicamente, e incluir os logs no retorno da tabela de referência. Mas eu quis explicar a fundo aí o funcionamento para caso você precise fazer alguma alteração, ou também até para você poder entender melhor como que cada log se comporta aí nos endpoints. Beleza? Então é isso. Valeu!